Olá, meus caros alunos do YouTube, voltamos com a segunda parte da aula Altacoides e Antagonistas. Na primeira parte, falamos sobre a histamina e sobre a serotonina e os seus antagonistas. Nessa segunda parte, falaremos sobre os derivados lipídicos, que são altacoides, e os seus antagonistas. Os altacoides derivados de lipídios podem ser derivados de fosfolipídios de membrana, e esses altacoides derivados de fosfolipídios de membrana são chamados de eicosanoides, porque apresentam 20 átomos de carbono na sua composição química. E dentre os eicosanoides nós temos as prostaglandinas, as prostaciclinas, o tromboxano A2 e também os leucotrienos. Além dos derivados de fosfolipídios de membrana, os altacoides que são derivados de lipídios também podem ser fosfolipídios modificados. E aí nós temos o FAP, o fator ativador plaquetário. Mas o mais importante do ponto de vista farmacológico, sem dúvida nenhuma, são os eicosanoides. Os eicosanoides, todos eles, são derivados de um ácido graxo poliinsaturado, chamado de ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico ele é encontrado em praticamente todos os tecidos e todos os líquidos do corpo. E ele tem sua concentração aumentada em resposta a vários estímulos, dentre eles os estímulos inflamatórios. Os moduladores inflamatórios são capazes de aumentar as concentrações de ácido araquidônico. Como é que isso acontece? Então imaginemos que seja liberada histamina. A gente viu que histamina é liberada, por exemplo, pelos mastócitos, pelos neutrófilos, em resposta a um estímulo lesivo, em resposta a um estímulo imunológico. Também liberação de bradicinina, também liberação de citocinas, ou seja, várias células do sistema imune começam a liberar seus mediadores inflamatórios. Esses mediadores vão agir em determinadas células, estimulando essas células, vão reconhecer receptores nessas células e vão estimular essas células a ativarem enzimas, dentre elas a fosfolipase A2. Então nós podemos observar aqui a ligação de estímulos nesses receptores vão ativar a fosfolipase A2. O que é que a fosfolipase A2 vai fazer? Ela irá reconhecer, dentre os fosfolipídios de membrana, ela vai reconhecer a fosfatidilcolina e vai converter a fosfatidilcolina, ou melhor, vai quebrar a fosfatidilcolina, liberando um diacilglicerol e liberando um ácido graxo. Um dos ácidos graxos liberados é o ácido araquidônico. Então, o estímulo, histamina, bradicinina, citocinas, se ligam em seus respectivos receptores, ativando esses receptores que, por sua vez, ativarão a fosfolipase A2. Veremos como acontece esse mecanismo de ativação da fosfolipase A2. Mas a fosfolipase A2 vai quebrar a fosfatidilcolina, liberando o ácido araquidônico. Um outro caminho também que esses receptores de altacoides podem produzir ácido araquidônico é através da ativação de uma outra enzima, a fosfolipase C. Ao ativarem a fosfolipase C, ela também reconhecerá um outro fosfolipídio de membrana, o fosfatidil-inositol-bifosfato, vai quebrar o fosfatidil-inositol-bifosfato, liberando ácido araquidônico e liberando ainda um monoacilglicerol, que sofrerá a ação de uma outra fosfolipase, liberando mais uma outra molécula de ácido araquidônico. Então, no final das contas, nós temos que alguns estímulos, como histamina, bradicinina e citocinas, ao se ligarem nos seus receptores, irão ativar enzimas como fosfolipase A2, como fosfolipase C, e isso resultará na quebra de fosfolipídios de membrana, que gerarão o ácido araquidônico. Aqui nós podemos verificar o metabolismo dos fosfolipídios completo. Então, a fosfolipase A2, ativada pelos estímulos que nós vimos no slide anterior, age sobre seus respectivos fosfolipídios, produzindo o ácido araquidônico. O ácido araquidônico foi liberado no citoplasma da célula,
e ela vai sofrer ação de enzimas, vai ser substrato de algumas enzimas. Uma dessas enzimas é chamada de ciclooxigenase. Existem pelo menos 3 tipos de ciclooxigenase. Ciclooxigenase 1, 2 e 3 são isoformas da mesma enzima. Essas ciclooxigenase produzirão, a partir do ácido araquidônico, prostaglandinas. A primeira prostaglandina a ser produzida é a PGG2. Posteriormente, a peroxidase vai agir sobre a prostaglandina PGG2, produzindo a prostaglandina PGH2. A partir da produção da prostaglandina PGG2, nós teremos a produção de tromboxano, prostaciclina e outras prostaglandinas. Mas o fato é que, a partir da produção do ácido araquidônico, as ciclooxigenases irão produzir prostaglandinas e também tromboxano. Mas o ácido araquidônico não é substrato apenas das prostaglandinas. É substrato também de uma outra enzima chamada de lipooxigenase. Lipooxigenase que produzirão os leucotrienos. Nós veremos as funções de cada um desses altacoides. Então, fosfolipídios são substratos de fosfolipase A2 que irá produzir o ácido araquidônico. O ácido araquidônico é substrato da ciclooxigenase para a produção de prostaglandinas e tromboxanos e também será substrato da lipooxigenase para a produção dos leucotrienos. Só que nós vimos que para a produção de tromboxano, de prostaglandinas e também de prostaciclinas, há necessidade de uma enzima chamada de ciclooxigenase, que existem pelo menos 3 isoformas. 2 delas são as mais conhecidas, a COX-1 e a COX-2. A ciclooxigenase 1, a COX-1, ela é produzida de forma constitutiva, ou seja, praticamente todas as células do corpo conseguem expressar essa enzima, conseguem transformar o ácido araquidônico em prostaglandina. Ela é encontrada, por exemplo, na mucosa gástrica. Ela é encontrada nas plaquetas, no endotélio vascular, nos rins, dentre outros tecidos. Já a ciclooxigenase 2, ela é a forma induzida da enzima. O gene da ciclooxigenase 2 está permanentemente inativo. É ativado apenas sob estímulo inflamatório. Mediadores inflamatórios estimulam a produção da ciclooxigenase 2. E essa enzima ela é produzida apenas em células como macrófagos, monócitos, o músculo liso, endotélio vascular, epitélio e neurônio. E é uma enzima que vai ser inibida pelos corticoides. Então, recapitulando, ciclooxigenase 1 é a forma constitutiva e está sempre expressa em diversas células diferentes. Já a ciclooxigenase 2 ela é induzida, está relacionada, está associada ao processo inflamatório. Ela é produzida apenas por células inflamatórias ou envolvidas no processo inflamatório e ela é expressa somente sob estímulo de mediadores inflamatórios. COX-1 constitutiva, COX-2 a forma induzida da ciclooxigenase. Mas como nós vimos, para sintetizar prostaglandinas e prostaciclinas, o ácido araquidônico, sob a ação da ciclooxigenase, produz inicialmente a PGG2 e posteriormente a prostaglandina H2, PGH2. A partir da PGH2 são produzidas todas as outras prostaglandinas e todas as outras prostaciclinas. Isso sob a ação das sintetases específicas, ou seja, sintetase da prostaciclina I2, sintetase da prostaglandina F2-alfa, sintetase da prostaglandina E2. Cada uma dessas sintetases são produzidas e expressas especificamente em um determinado tecido ou um determinado tipo celular. Por exemplo, nós temos aqui o ácido araquidônico, foi liberado das membranas plasmáticas de alguma célula que sofreu uma lesão, produziu a prostaglandina H2. Se essa prostaglandina H2 for produzida, por exemplo, no endotélio vascular ou no coração, nesses tecidos existe uma sintetase de prostaciclina I2.
e ela vai sintetizar prostaciclina a partir da prostaglandina H2. Se a prostaglandina H2 for produzida no rim, no baço, no endotélio vascular ou no coração, na fibra cardíaca, lá existe a produção da sintetase de prostaglandina F2-alfa. Portanto, a partir da prostaglandina H2 vai ser produzida a prostaglandina F2-alfa. Se a prostaglandina H2 for produzida no rim, no baço ou no coração, lá existe sintetase de prostaglandina H2 e, portanto, a síntese de prostaglandina E2 a partir da prostaglandina H2. Quais as funções gerais dessas prostaglandinas? Elas controlam a pressão arterial, por isso que elas são sintetizadas no coração e no endotélio vascular. Elas promovem a estimulação da contração da musculatura lisa. Elas induzem a resposta inflamatória e inibem a agregação plaquetária. Já os tromboxanos também são sintetizados a partir da prostaglandina H2 em tecidos que possuem tromboxano sintase. Tromboxano sintase é expressa e sintetizada principalmente em plaquetas e também no pulmão. E ela vai produzir tromboxano A2 a partir da prostaglandina PGH2. Quais principais funções do tromboxano? Mobilizar o cálcio intracelular, promover a agregação plaquetária, promover vasoconstricção e também contração do músculo liso. Essas são as funções gerais, a gente vai ver as funções específicas. Então, nós vimos a síntese do lado da ciclooxigenase. Então, a ciclooxigenase vai ser útil para, a partir do ácido araquidônico, produzir prostaglandinas. Nós podemos verificar nessa imagem. Produzir prostaciclinas e produzir também o tromboxano A2. Ciclooxigenases são enzimas que são inibidas pelos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, os AINES, os anti-inflamatórios que nós utilizamos corriqueiramente na prática clínica, eles inibem a ciclooxigenase e veremos na próxima aula, por inibir essa enzima, ela diminui as prostaglandinas inflamatórias. Mas muitas vezes diminui as prostaglandinas fisiológicas, que têm importâncias fundamentais em diversos tecidos. Mas o outro lado da via é o lado da lipoxigenase. A partir do ácido araquidônico, a lipoxigenase produz os leucotrienos. Então, os leucotrienos são produzidos a partir do ácido araquidônico também. E quais são as funções dos leucotrienos? Estimular a contração da musculatura lisa, induzir respostas alérgicas e induzir respostas inflamatórias. A lipoxigenase, ou seja, a enzima que produz a partir do ácido araquidônico os leucotrienos, ela é inibida por corticoides como a prednisona e a prednisolona. Portanto, ela pode ser utilizada na asma, uma vez que os processos alérgicos e os processos de contração da musculatura do brônquio serão também inibidos. Então, os eicosanoides agem de duas formas diferentes. As prostaglandinas PGD2, PGE1 e PGI2, elas têm a capacidade de se ligar aos seus respectivos receptores e ativar a proteína G-alfa, ou seja, elas aumentarão a atividade da adenilato ciclase. Consequência disso é aumento do AMP cíclico. Já a prostaglandina PGE2, ela também se ligará em seu respectivo receptor, só que o receptor da PGE2 ele é acoplado à proteína GI, portanto ele vai inibir a adenilato ciclase e a consequência disso é diminuição do AMP cíclico. Então as funções da PGD2, da PGE1 e da PGI2 serão relativos ao aumento do AMP cíclico e as atividades da PGE2 será relativa à redução do AMP cíclico. Já as prostaglandinas PGF2-alfa, PGH2, tromboxano
endoperóxidos, leucotrienos e lipoxinas, todas elas têm a capacidade de ativar a fosfolipase C, uma vez que os seus receptores estão acoplados à proteína GQ. Eles vão ativar a proteína GQ, essa proteína GQ irá ativar a fosfolipase C, por sua vez a fosfolipase C irá agir sobre o fosfolipídio de membrana fosfatidil-inositol bifosfato, quebrando esse fosfolipídio em diacilglicerol, que vai ativar a proteína quinase C, e produzindo também o inositol trifosfato, que irá aumentar os níveis de cálcio intracelular. Então as funções, as ações das prostaglandinas PGF2-alfa, PGH2, tromboxana 2, endoperóxidos, leucotrienos e lipoxinas está relacionada ao aumento de diacilglicerol e também do inositol trifosfato. Quais as funções fisiológicas, portanto, das prostaglandinas? E o que é que os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os principais fármacos antagonistas ou inibidores da produção das prostaglandinas, podem produzir? Então, a prostaglandina PGE2 e a prostaglandina PGI2 têm a capacidade de sensibilizar as terminações nervosas de fibras nociceptoras, as fibras A delta e a fibra C, ou seja, as fibras condutoras da dor até o córtex cerebral. Então, os anti-inflamatórios que têm a capacidade de diminuir PGE2 e PGI2 irá, portanto, diminuir a dor, diminuir a transmissão neuronal da dor. Consequentemente, eles podem ser utilizados como analgésicos. Já a prostaglandina PGE2, ela age no centro termorregulador, aumentando a temperatura do corpo. Então, os fármacos ou os anti-inflamatórios que têm a capacidade de diminuir a prostaglandina PGE2 no centro termorregulador têm a capacidade de diminuir a febre. Então, eles podem ser utilizados como antipiréticos. Diversas outras prostaglandinas são mediadores também do processo inflamatório. Então, quando elas têm seus níveis reduzidos pelos anti-inflamatórios não esteroidais, eles possuem, portanto, uma atividade ou um efeito anti-inflamatório. Já o tromboxano A2, produzido pelas plaquetas, é um potente agregante plaquetário. Ele tem a capacidade de unir diversas plaquetas. Então, os anti-inflamatórios que reduzam a produção, reduzam a síntese do tromboxano A2, podem, portanto, serem utilizados como antiagregantes plaquetários. Veremos as ações desses anti-inflamatórios na aula relativa aos anti-inflamatórios. A prostaglandina E2 e a prostaglandina I2 também é produzida pela mucosa gástrica e tem por função a redução da secreção do ácido clorídrico e o aumento da secreção de muco, ou seja, tem funções citoprotetoras da mucosa gástrica. Portanto, os anti-inflamatórios que diminuam os níveis, diminuam as concentrações de PGE2 e PGI2 na mucosa gástrica, poderão, portanto, produzir gastrite, sangramento, úlceras pépticas. Essa é uma característica muito comum da maioria dos anti-inflamatórios, que reduzem a proteção gástrica. O ácido clorídrico ele age sobre a mucosa desprotegida e provoca, portanto, úlceras e sangramentos. Já a PGE2, no sistema renal, ele promove vasodilatação, consequentemente, ele aumenta a filtração glomerular. Fármacos, os anti-inflamatórios que diminuam as concentrações de PGE2 no sistema renal, portanto, podem provocar edema por retenção de sódio e retenção de fluidos. O PGE2 e o PGF2-alfa no útero gravídico podem provocar contrações e no útero não gravídico pode provocar dismenorreia. Então, fármacos anti-inflamatórios que reduzam os níveis de PGE2 e PGF2-alfa no útero poderá, portanto, promover um prolongamento da gestação. E aqui nós temos a cinética de liberação dos altacoides no processo inflamatório. Então, nos primeiros minutos, nos primeiros 30 minutos, o que nós observamos é principalmente a produção de exsudado. E esse exsudado é resultado
principalmente da produção dos seguintes altacoides: histamina, serotonina, bradicinina e também complemento, que irão promover vasodilatação, afastamento das células endoteliais, portanto, o plasma contido nos vasos sanguíneos ele vai extravasar para os tecidos, causando assim a exsudação. Com 1 hora aproximadamente do processo inflamatório ser inicializado, nós temos o aumento substancial de neutrófilos. E aí o que é que os neutrófilos vão fazer? Vão produzir principalmente as prostaglandinas e produzir os leucotrienos, que nós vimos que tem função fundamental no processo inflamatório. Então, as prostaglandinas e os leucotrienos são produzidos pelos neutrófilos, aí entre 1 a 3 horas aproximadamente. Essas células aumentam no exsudado e, portanto, produzem os mediadores inflamatórios. Então, os anti-inflamatórios, quando forem utilizados, eles serão mais eficientes se forem usados aqui pelo menos 3 horas, entre 1 a 3 horas após o processo inflamatório ser iniciado. Então, finalizamos aqui a segunda parte da aula altacoides e antagonistas. Essa aula foi dividida em 2 partes. Na primeira parte, nós falamos da serotonina, nós falamos da histamina, dos antagonistas desses respectivos altacoides. E nessa segunda parte, falamos dos eicosanoides, os produtores das prostaglandinas, do tromboxano, das prostaciclinas e também dos leucotrienos. Então, na próxima aula, nós veremos os anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, os fármacos que vão agir inibindo a produção dos altacoides que nós vimos nessa aula, principalmente os altacoides derivados de lipídios. Então, até a próxima aula.